Fala, meus amigos do Gresg, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Você que está chegando agora nessa live, você está assistindo a regravação de mais um encontro hoje do nosso capítulo, né? Mais um capítulo do nosso Rumo Certo, que é um livro de Chico Xavier, né? Mas é um livro de Emmanuel, psicografado por Chico, e hoje a gente vai estar falando mais de um capítulo. E hoje eu espero que funcione tudo de forma bacana, porque hoje é uma live excepcional, porque a gente está de Florianópolis fazendo essa live. Eu estou de férias, mas o nosso compromisso aqui não muda, né? Então, diretamente de Florianópolis, hoje eu estou com vocês aqui para a gente comentar um pouquinho desse livro que está sendo maravilhoso, tá bom? Seja muito bem-vinda, Mônica, seja muito bem-vinda, Gilmara, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai estar comentando novamente, por algum motivo, do capítulo 8, Obstáculos, né? Então, boa noite, Gilmara. Eu já falei desse capítulo aqui, eu acho que foi bem do iniciozinho aqui do nosso programa, aqui, né? E por algum motivo esse capítulo hoje, né? Foi meio que algo que aconteceu de forma talvez involuntária, talvez não, mas hoje a gente vai estar falando um pouquinho novamente desse capítulo 8, que é Obstáculos, ok? E eu acredito que tem um propósito nisso, até porque dentro do que a gente vem vindo, eu venho conversando com pessoas e é interessante como a gente vê que a vida das pessoas está complicada, né? A vida das pessoas está pesada de certa forma, e eu acredito que quando a gente traz à tona aquilo que a gente não quer ver, porque muitas das vezes a gente não para olhar, né? E hoje é engraçado que hoje, né? Olha só, eu estava até assistindo um vídeo que por acaso apareceu para mim, com certeza, mas sempre. Então, Gilmara, acredito que seja Gilmara, né? Gilmara, se não é a Simone, ou as duas juntas, enfim. E por acaso apareceu um vídeo para mim falando das nossas sombras, né? E olha só que louco isso, né? E aquele vídeo ali, de certa forma, nada que... coisa assim, sabe aquele negócio que você... Poxa, tipo, eu já sei disso, né? Mas você vê aquilo ali de um outro ângulo, né? Enfim, então foi mais ou menos o que aconteceu nesse vídeo de hoje, né? E por que repete de novo? E a gente entra nesse ciclo de repetição desses desafios que nada mais são do que obstáculos que acontecem. Bom, reconectou? Eu acredito que sim. Então, vamos pedir, né? Pedir hoje fazer uma prece aqui rápida pela nossa internet, porque eu estou na internet do hotel. Enfim, então a gente tem esses desafios que a gente acaba passando de forma recorrente, né? Contínua. Vira e mexe a gente está caindo naquela mesma situação. E muitas das vezes esses cenários, esses obstáculos, eles se replicam, né? Eles se replicam na nossa saúde, na nossa vida financeira, acontece algo parecido na nossa vida profissional, acontece algo parecido na nossa vida amorosa, na nossa vida familiar. Então, entende como existe um ciclo de repetições de alguns obstáculos na nossa vida? E por que isso acontece? Né? Isso acontece por causa das nossas sombras, né? Por causa daquilo que, na maioria das vezes, a gente não quer olhar, porque é ruim olhar para a internet seja legal. Bom, enfim... Aline, olha a Aline aí comigo de novo. E ela está aqui do lado. Ela está assistindo. Então, é ruim a gente olhar para a nossa sombra. É ruim. E é justamente a sombra que constantemente passe por esses obstáculos. Mas uma vez que nós damos luz, a sombra some. Né? Porque não existe sombra se tiver luz. Né? A sombra, ela só acontece quando a gente tem algo obscuro na frente ali que faz aquela silhueta que reflete aquela sombra no caso, né? E então eu acho que essa repetição desse capítulo não é por acaso, tá? E eu vou estar compartilhando aqui com vocês e trazendo alguns pontos de vista diferentes que eu tive da outra vez. E aí, lendo esse capítulo novamente, eu vi, caramba, olha só, essa interpretação aqui ficou melhor, né? Então eu tive outras percepções do mesmo texto, né? Do mesmo texto, né? Enfim, então vamos lá, olha só. Na execução das tarefas que o Senhor nos concede na seara espírita, encontramos obstáculos de todo gênero, né? Então ele fala aqui, ó, na execução das tarefas que o Senhor nos concede na seara espírita.
E aqui a gente já parte do princípio que tudo que nós estamos passando aqui nesse plano, no nosso plano terrestre, é para o nosso aprendizado. E isso precisa estar interiorizado. Entende? Então a gente precisa ter literalmente estampado na carne e entender que todos os obstáculos que nós venhamos passar por esse plano, ou outro plano, quem sabe até no futuro, mas vamos falar desse plano aqui porque é o que está claro pra gente, né? Mas as dificuldades, os obstáculos, né, que a gente está passando por esse plano tem um propósito. Você precisa entender isso, ok? Você precisa entender. E você principalmente precisa aceitar que você precisa entender o que está acontecendo. Por que aquele obstáculo está acontecendo na sua vida? Porque a aceitação é o primeiro passo para uma transformação, seja qual for o obstáculo que você estiver passando hoje. Entende? E quando eu falo aceitar, não é no sentido de, eu vou aceitar que está tudo bem e vou simplesmente levar minha vida de boa. Não, não é isso que eu estou falando. É aceitar que eu preciso mudar algo que está me levando àquele obstáculo. Porque se eu parto do princípio que eu estou de posse da minha autorresponsabilidade e tudo que eu passo nessa existência existe um propósito por estar passando por aquilo, se eu aceito essa concepção, eu entendo que, quais são os aprendizados que eu preciso ter com esses obstáculos que eu estou tendo de forma recorrente na minha vida, em qualquer área dela, seja ela qual for. Porque esses obstáculos, eles acontecem a mesma essência de forma diferente, né? Então, seja bem-vindo, Alessandro. Então, olha só, na execução das tarefas que o Senhor nos concede na seara espírita, ou seja, a gente já sabe que a gente vem para aprender, porque a gente está num mundo de provas e expiações, certo? Então, encontramos obstáculos de todo gênero, e ele cita alguns aqui, né? Aqueles que procedem das circunstâncias, como sejam empecilhos do tempo, a condução difícil das coisas, né? Exigências sociais, atividades extra da profissão. Então, são algumas circunstâncias que fazem com que nós tenhamos obstáculos na nossa vida. Aqueles que nascem de casa, né, que é a festa imprevista que você talvez precise ir, né, é aquela pessoa querida que você nem gostaria de ir naquela festa, não está legal, não está com espírito legal para ir, mas você tem que ir porque é uma pessoa querida, né? É um parente enfermo, uma visita inesperada, um imprevisto doméstico, né? Muitos que nos chegam de entes queridos. Quais estes? A oposição de um ponto de vista. E esse foi um dos obstáculos que eu mais que eu foquei bem, eu lembro claramente disso, da última vez que a gente falou desse capítulo, né? Então, essa oposição do ponto de vista é uma coisa que cria um ambiente estranho, cria um ambiente pesado, né? E a gente precisa, se isso talvez aconteça constantemente com você, você precisa entender, olhar para a sua sombra, colocar luz sobre isso, para que através desse conhecimento que você vai passar a ter depois que você olhar para isso com outro ponto de vista, entendendo que você está passando por aquela situação para adquirir um conhecimento e para ter um aprendizado e buscar entender quais são esses aprendizados que você precisa ter, você vai começar a entender o que precisa ser alterado. Entende? Faz sentido o que eu estou falando aqui, pessoal? Fala para mim aí se faz sentido. A incompreensão, né? O apelo insistente ao regozijo dos menos felizes. Eu também bati bastante nessa tecla, porque é comum, né? Você tá naquele dia bom, que a gente muitas das vezes fala, tô num dia legal, e aí alguém te fecha, ou alguém fala alguma coisa que você não gostaria de escutar, e aí você meio que balanceia, né? Fica balanceado com aquilo ali, né? Então, aquilo ali nada mais é do que um regozijo dos menos felizes. Talvez aquilo ali tenha um propósito de acontecer, e você precisa entender por que aquilo ali está acontecendo, né? A dificuldade em comum que exige apoio, que exige o apoio, né? Aí ele fala aqui, os que se originam no grupo de trabalho, né? O azedume dos companheiros, né? A ausência de concurso fraterno, a crítica destrutiva, né? Porque isso aqui também é muito comum nos dias de hoje, inclusive pelo acesso à internet. É muito mais simples, é muito mais fácil criticar do que falar alguma coisa que venha para contribuir, né? Então a gente vê isso cada vez mais e mais. Então, se isso acontece
com uma certa frequência com você, quais são as coisas ali que talvez você precise aprender com isso? Percebe? Então são obstáculos que acontecem na nossa vida. A falta de entendimento, né? E aí ele fala aqui, ó, e aqueles outros dos piores, os que nascem de nós mesmos. Então ele já fala aqui quais são os piores. São aqueles obstáculos que nascem de nós mesmos. Ou seja, não existe motivo. O motivo é interno. Entende? Então ele fala aqui, ó, o desânimo, a irritação, a rebeldia, a intemperança mental, a doença de gravidade imaginária, o cansaço suposto invencível. Ou seja, é aquele cansaço que, por mais que você descanse, não acaba nunca. Então, esses obstáculos são os piores, porque, teoricamente, não existe motivo, você simplesmente está. Né? Então, é preciso a gente colocar a luz sobre essa sombra para que você comece a entender o que você precisa, quais são os aprendizados que você precisa entender para que isso comece a ser minimizado na sua vida, entende? Então a gente precisa colocar a luz nessa sombra, só que é muito ruim e é muito desafiador nós olharmos para a nossa própria sombra. É muito difícil isso, não é uma coisa simples, né? Mas a gente precisa colocar luz, porque somente através dessa iluminação da nossa sombra, somente através desse nosso olhar para dentro, a gente vai conseguir entender quais são as coisas que nós precisamos melhorar, quais são as coisas que nós precisamos começar a fazer ou deixar de fazer para que aquilo ali passe a não ser mais uma coisa constante, passe a não ser mais um obstáculo na nossa vida, para que a gente comece a tirar aquilo ali de boa, entende? Então a gente precisa colocar luz nessa sombra. E aí ele termina fechando aqui, ó. Toda vez que o obstáculo se nos interponham entre o dever da ação e a necessidade da cooperação no serviço do bem aos semelhantes, que redundará sempre em benefício a nós mesmos, peçamos o auxílio divino através da prece silenciosa e atendamos a todos aqueles que digam respeito à tranquilidade da nossa consciência, mas à frente de qualquer outros, sem qualquer fundamento sério na vida, na vida espiritual, tenhamos suficiente coragem para romper com eles. O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte: vão acontecer diversos obstáculos na sua vida, e esses obstáculos eles podem fazer com que talvez o seu rumo, o seu norte, ele precisa ser alterado. O caminho que você imaginava seguir num determinado momento, talvez esse caminho precise ser alterado por algum tipo de obstáculos. E ele fala aqui, ó, que nos interponham entre o dever da ação e a necessidade da cooperação no serviço do bem aos semelhantes. Ou seja, vão acontecer obstáculos, né? E você vai precisar entender e balancear isso dentro daquilo que você acredita, dentro daquilo que você entende como sendo algo bom para você e algo bom ao próximo. Porque a gente sabe que quando eu faço bem ao outro, a pessoa melhor recompensada por isso somos nós mesmos. Então, você entender todos esses obstáculos que estão acontecendo na sua vida. E aí ele continua, ó, peçamos auxílio divino através da prece silenciosa. Ou seja, se a sua vida hoje está um mundo de obstáculos e você não tem a menor ideia por onde começar, você pode fazer uma prece para pedir apoio, pedir ajuda, né? E aí, através da prece silenciosa, entendemos a todos aqueles que nos digam respeito à tranquilidade da consciência. Então vamos lá, olha o cenário. A gente sabe que existem diversos obstáculos no nosso dia a dia. Obstáculos profissionais, financeiros, pessoais, familiares, amorosos. Então, são centenas e centenas de obstáculos que estão nos circulando. Ok? Se esse obstáculo é recorrente, por que ele está acontecendo?
é algo que está sombrio na gente. E a gente precisa colocar luz sobre essa sombra para entender por que aquilo está acontecendo de forma recorrente. Porque a gente sabe que se eu estou aqui para uma evolução moral e espiritual, e que eu estou aqui num momento que eu preciso espiar, né, que eu preciso aprender, que eu preciso provar algo para poder evoluir, ou seja, esses obstáculos não estão acontecendo por acaso. Se ele está acontecendo de forma recorrente, com algo, coisas semelhantes, independente de qualquer área, existe um motivo para esses obstáculos estarem acontecendo. A gente precisa colocar luz sobre eles e entender, e pegar esse pacote, dependendo da quantidade de obstáculos que você tenha, e olhar para o cenário e fazer uma prece. Fazer uma prece e olhar esse cenário como um todo e entender todos aqueles que digam respeito à sua tranquilidade da consciência. Ou seja, quais são as coisas que, se você começar a resolver na sua vida, quais são os obstáculos que você começar a eliminar, que você começar a deixar para trás e fazer o que precisa ser feito, quais são esses obstáculos hoje, que se você olhar com um pouquinho mais de carinho, ele vai te dar mais tranquilidade mental, mais tranquilidade de consciência, entende? Porque é isso que ele está falando aqui, né? Peçamos auxílio divino e através da prece silenciosa, e entendemos a todos aqueles que nos digam respeito à tranquilidade da consciência, entende? Então, eu olho para os obstáculos, quais são os que vão me dar mais tranquilidade da consciência, mas à frente de quaisquer outros, e aí presta atenção nisso, porque isso é muito importante, tá? À frente de quaisquer outros, sem qualquer fundamento sério na vida espiritual, tenhamos suficiente coragem para romper com eles, tá? E é uma outra coisa que é comum, é a gente absorver coisas que não fazem sentido para a nossa vida, absorver situações, absorver obstáculos que muitas das vezes não tem relação direta conosco, que muitas das vezes não tem relação direta com nada, e a gente simplesmente absorve isso por puro egoísmo e vaidade, entende? Então a gente absorve muitas coisas para falar assim, cara, por que isso acontece comigo? Isso sempre acontece comigo. Eu conheço pessoas assim, que poderiam talvez não estar passando por 1/10 das coisas que elas passariam, mas elas absorvem determinadas situações por pura e simples vaidade. E ele fala aqui, ó, e à frente de quaisquer outros, sem qualquer fundamento sério na vida espiritual, tenhamos suficiente coragem para romper com eles. Percebe? Então vamos lá. Existem situações que você precisa resolver. Existem problemas, existem quebra-molas, existem obstáculos na sua vida que hoje talvez estejam gerando para você medo, frustração, ansiedade, né? Então existem coisas que estão acontecendo aí que estão tirando aí a sua vida do trilho, né? Então é olhar para essas coisas e entender, mas olhar com um olhar verdadeiro, com um olhar de quem? Cara, eu quero resolver isso. Eu não vou procrastinar isso, não vou deixar mais isso para depois. É agora que eu vou resolver isso. Mas olhar de forma que eu aceito que essas coisas estão acontecendo comigo, eu entendo que se isso está acontecendo... Voltamos, eu acho que sim. Bom, tá vendo aí? São os obstáculos da vida. Hoje, o meu obstáculo maior é a internet, né? E todo aparato, porque eu tive que fazer aqui um gatilho só para fazer o nosso encontro de hoje. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Precisa fazer, a gente vem aqui e faz, né? Enfim, então é olhar para esses obstáculos, né? De forma que, cara, eu entendo que tudo compreendo quais são as coisas que eu preciso aprender com esses obstáculos. Vejo quais são aqueles obstáculos que, se eu resolver, vai me dar tranquilidade mental. Resolvo esses obstáculos. Faço o que precisa ser feito e ter maturidade suficiente para entender quais são as coisas que hoje eu assumo como sendo um obstáculo, que eu entendo como sendo um obstáculo que está me causando frustração, ansiedade, rancor, raiva, né? Quais são as coisas que eu posso deixar para trás, porque essas coisas elas não vão ter fundamentos sérios na minha vida espiritual. E eu simplesmente abro mão e deixo passar. Percebe? Então,
E aí ele continua: na certeza de que, com a bênção de Deus, saberemos atravessar todas as crises e empeços da luta cotidiana se nos dispusermos a trabalhar. Tá? Então é isso, né? Por mais uma vez a gente falou aqui de obstáculos, porque eu sei que isso é uma coisa da nossa vida cotidiana. Todos nós passamos por obstáculos. Você não está sozinho nessa. Cada um com o seu, né? Cada um com os seus obstáculos. Uns são mais complicados, outros são menos complicados. Mas a gente, como eu falei, eu acho que foi dessa última vez também que eu falei, né? Que eu escutei isso uma vez, né? A gente tende a entender que os nossos problemas sempre são maiores do que os problemas dos outros. Não, todo mundo tem problemas e a gente só precisa entender o que esses problemas estão querendo falar pra gente. Porque conforme eu coloco luz nesses problemas, conforme eu coloco luz nesses obstáculos e entendo quais são os aprendizados que Deus está querendo me falar com aquilo ali, e eu aceito que eu preciso passar por aquilo ali. Mas, de novo, não é aquela aceitação passiva. Ah, todo mundo passa por isso, eu entendo e tá tudo bem, vou embora. Não, não é isso. Não é essa aceitação passiva que eu tô falando. É aquela aceitação genuína. Cara, eu preciso aprender com esses obstáculos. Eles estão aqui para me ensinar e não para atrapalhar minha vida. E entender que eles fazem parte desse meu processo de evolução. Então, à medida que eu coloco luz nessa sombra e compreendo quais são as mudanças internas que eu preciso fazer para que aquilo ali fique para trás, as coisas eu tenho certeza que elas vão começar a mudar na sua vida, tá bom? Espero verdadeiramente que nesse encontro de hoje tenha feito sentido para você, tá? Desejo uma excelente noite de sono a todos. Já vamos caminhando, hoje eu não vou passar do horário, né? Souza e Lili. Bom, seja muito bem-vinda. Da Silva, M da Silva Barroso, seja muito bem-vindo. E a gente vai terminando por aqui, tá bom, pessoal? De verdade, espero novamente que refazer esse capítulo tenha feito sentido para você, tenha de alguma forma podido contribuir com você em algum momento que você esteja passando nessa vida, porque eu entendo que nada é por acaso, tudo tem um propósito. Eu só preciso colocar luz sobre as sombras. E à medida que eu faço isso com aquele olhar de aceitação, mas não aquela aceitação passiva, né? Aquela aceitação que eu simplesmente aceito tudo que está acontecendo e está tudo bem. Não, não é essa. Se existe um problema, esse problema precisa ser resolvido. Esse obstáculo precisa ser superado, né? Então, se eu preciso superar, eu entendo, eu aceito que eu preciso superar aquilo ali e vejo quais são as mudanças internas. Eu entendo isso à medida que eu coloco luz nas minhas sombras, tá bom? Espero verdadeiramente que tenha feito sentido para você. Te desejo uma boa noite de sono, te desejo uma excelente noite e quinta-feira que vem estamos aqui com mais um capítulo do Rumo Certo, tá bom? Boa noite e fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.